pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luz Câmera Produção. Meu nome é Ruth. E o meu nome é Manuel. E hoje, no terceiro dia do webinar Ferramentas da Qualidade aqui no canal, nós vamos apresentar para vocês a ferramenta Cartas de Controle, o que são e a melhor forma de utilizá-las. Mas afinal, o que são os gráficos de controle? Eles são uma das técnicas para monitoramento de processo e são amplamente utilizados para se detectar rapidamente a ocorrência de causas atribuíveis às mudanças nos processos. Nós temos dois tipos de causas: as causas aleatórias e as causas especiais. As causas aleatórias são aquelas que são naturais de um processo, e as causas especiais são aquelas que a gente tem sempre tentar evitar. Mas quando elas vêm a existir, a gente tem que dar um jeito de identificá-las e resolver o problema o mais rápido possível. Então, os gráficos de controle são aquilo que a gente usa para investigar e detectar essas causas o mais rápido possível. E por conta dessa rapidez, a gente consegue diminuir o tempo de não conformidade no processo, garantindo, por exemplo, que menos itens sejam produzidos de forma não adequada, ou que atendimentos sejam executados de forma não ideal. Então, esse aqui é um exemplo de gráfico de controle. Ele é um gráfico de pontos, e nele a gente pode ver que cada um desses pontos representa uma amostra. Uma amostra de quê? Pode ser uma amostra de um produto num determinado dia, pode ser um serviço realizado, um número de serviços realizados durante uma semana, mas isso são só exemplos. O que a gente pode ver objetivamente nesse gráfico também são os limites inferior, central e superior. Mas como é que a gente pode interpretar esse gráfico? Bom, se todos os pontos dentro desse gráfico tiverem dentro dos nossos limites, a gente pode dizer que esse gráfico e esse processo, esse sistema, está sob controle. Mas se a gente tiver um desses pontos fora dos limites estipulados, a gente considera o processo fora de controle. Isso mesmo, um ponto. É tudo que se precisa. E quando a gente detecta que um processo está fora de controle, a gente tem que identificar o problema e solucionar ele o mais rápido possível. E é exatamente nesse ponto em que a gente consegue assimilar o gráfico de controle a todas as outras ferramentas básicas da qualidade, das quais a gente já falou para vocês nas aulas anteriores ou vai falar nas aulas que ainda virão. Então se inscreve no canal para não perder as aulas que ainda estão por vir. Então, vamos dizer que um dia eu chego no meu trabalho e enquanto eu analiso os meus gráficos de controle, eu vejo que um ponto está fora dos limites estipulados. Eu não entro em desespero ainda, mas o meu processo está completamente fora de controle. O que acontece é que os gráficos eles não me informam qual é o problema. Eles só me dizem que existe um problema. E é aí que as outras ferramentas vão entrar em jogo, porque são elas que nós vamos usar para identificar e classificar esse problema e, posteriormente, resolvê-lo. Olha só que coisa linda. Então, agora que a gente já conhece o nosso queridinho da vez, o que vocês acham de um exemplo teórico? Vamos começar pelo procedimento básico de como se construir um gráfico de controle. Funciona assim. A gente vai analisar um determinado intervalo de tempo e vai retirar uma amostra de tamanho X do processo estudado. Depois a gente vai medir a característica da qualidade de interesse em cada unidade dessa amostra. E por último, vamos calcular a média e a amplitude de cada amostra coletada. Todo mundo preparado? Então vamos partir para o caso de uma confusa metalúrgica que não conhece as suas próprias capacidades. Vamos lá, o que a empresa quer descobrir? Ela quer saber se consegue de fato atender a um parâmetro requisitado por um importante cliente. Que parâmetro é esse? O parâmetro é que as barras de ferro produzidas para ele tivessem entre 73,5 centímetros e 75 centímetros. E para descobrir se a gente consegue ou não atingir essas expectativas, a gente resolveu fazer o seguinte experimento. Vamos lá. A gente vai analisar um período de 15 horas de produção e vai retirar 5 barras de ferro a cada hora, sendo esse nosso subgrupo amostral. A gente vai medir também cada uma das barras do nosso grupo amostral. E por último, vamos calcular as médias e as amplitudes. Depois de tudo isso, a gente vai colocar os valores em uma tabela como essa aqui. Nas colunas dessa tabela, identificamos as amostras das barras de ferro como os números
E bem ao final, ali na direita, a gente identifica o x barra como as médias de cada subgrupo amostral. E o R representa as devidas amplitudes. Já nas linhas, a gente identifica as horas que foram analisadas. Depois de preencher toda a tabela com os valores necessários, tudo no seu devido lugar, a gente termina com uma tabela mais ou menos assim. Bonita, né? E agora que a gente já estruturou a nossa tabela com todos os valores necessários, a gente finalmente vai poder partir para a construção dos gráficos. E agora que a gente já preencheu todas as tabelas com todos os valores necessários, a gente finalmente pode partir para a construção dos gráficos de controle. Para isso, eu vou deixar vocês com a minha colega e amiga Ruth. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para se encontrar e eu espero que vocês tenham curtido a minha apresentação. Até a próxima! Agora que vocês já aprenderam com o Manuel o que é uma carta de controle e para que serve uma carta de controle, nós vamos aprender a como interpretar uma carta de controle. Então, basicamente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu banco de dados, no caso nós usamos o banco de dados apresentados para vocês anteriormente nesse vídeo, e vocês vão calcular a média e a amplitude de cada uma daquelas amostras, ok? Calculando a média e a amplitude de cada uma daquelas amostras, você pode fazer isso numa planilha eletrônica, como por exemplo o Excel. Você vai colocar essas informações em um software estatístico que te dê o cálculo daquelas linhas que aparecem no gráfico. Que linhas são essas? Se você ainda não entendeu, são as linhas de limite superior, limite inferior e aquela linha no meio que é uma medida de tendência central. E nós vamos já explicar para você o que é aquilo, mais ou menos quer dizer. Então, você vai lá e ele vai calcular para você. Se você quiser calcular na mão, tudo bem. É um problema seu. Mas é como dizem por aí, né? Tecnologia para que te quero. Então, você pode ter o auxílio de um software que já te dê bonitinho lá seu gráficozinho. Só você colocar as informações. Feito isso, você vai perceber que o gráfico ele vai ter um desenhozinho, um gráfico de pontos. O que isso quer dizer? Ali é a variação do seu processo. É isso que uma carta de controle basicamente vai te dizer, as variações do seu processo. Então, as cartas de controle elas são preferencialmente usadas para que você consiga ter um controle só daquelas variações, porque o seu processo ele vai ter variações, independente de que processo seja, tá? Nenhum processo é perfeito. Por isso que nós procuramos trabalhar sempre com a melhoria contínua. O que é preocupante é quando você percebe que estão ocorrendo anomalias e essas anomalias elas precisam ser investigadas com o auxílio de outras ferramentas da qualidade que você já está vendo nesse webinar maravilhoso do Luiz Câmara Produção. O que é aquela linha no centro? Como nós estamos trabalhando com variáveis contínuas, nós precisamos trabalhar com um gráfico em dupla, tá? Então, por isso nós usamos dois gráficos para fazer a análise do nosso processo. O primeiro é a média, então, é a média das variações que estão ocorrendo no seu processo, e o segundo é a amplitude, que é o maior número menos o menor número. Então, você vai ter o espaço em que essas variações estão acontecendo, ok? O foco desse vídeo era apresentar para vocês uma introdução sobre carta de controle. Não era ensinar a fazer. Se vocês quiserem que a gente ensine vocês a como fazer uma carta de controle, deixa aqui nos comentários pra gente, tá? Que a gente vai ler todos e vamos ficar muito felizes em ouvir a opinião de vocês. Por hoje era isso. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com os amigos se você tiver gostado. Lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Já se inscreve no nosso canal e até a próxima. Não perca as próximas aulas.